grupos linguísticos. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Amados irmãos e Davanti irmãs, alla pandemia bom e dia. alle sue conseguenze sociali, molti rischiano di perdere la speranza. Perante a pandemia e as suas consequências sociais, Tempo di incertezza muitos e di correm o risco angoscia, de perder a esperança. invito tutti ad Nesse accogliere tempo de il dono incerteza e della angústia, convido speranza todos a che aceitarem o viene di dom da Dio. esperança que vem de Cristo. È Lui che ci aiuta a navigare nelle É Ele que acque nos ajuda a navegar nas águas della malattia, tumultuosas da della doença, morte e da morte dell'ingiustizia, e da che injustiça, non hanno l'ultima parola que não tem a sulla última nostra palavra sobre o nosso destinazione destino finale. final. La pandemia ha messo in rilievo e aggravato i problemi A pandemia sociali, pôs em evidência e agravou os soprattutto la problemas sociais, disuguaglianza. especialmente a desigualdade. Alcuni possono lavorare da casa, Alguns podem trabalhar de casa, mentre per molti enquanto altri para muitos questo è outros impossibile. isto é impossível. Certi bambini, nonostante le difficoltà, Algumas crianças, apesar das dificuldades, un'educazione podem continuar a receber uma educação escolar, mentre per tantissimi altri enquanto para muitas questa si è outras interrotta bruscamente. houve uma brusca interrupção. Alcune nazioni potenti possono emettere moneta Algumas nações poderosas podem emitir moeda para enfrentar a mentre per emergência, altre questo significherebbe enquanto ipotecare il para futuro. outras isso significaria hipotecar o futuro. Questi sintomi di disuguaglianza rivelano una malattia sociale Estes sintomas de desigualdade revelam uma doença che social. viene da una economia É um malata. vírus que provém de uma economia Dobbiamo doente. dirlo semplicemente. L'economia A economia è malata. é doente, Si ammalò. È está malata. enferma. È il frutto di una crescita É o economica resultado de um crescimento econômico iniqua. desigual. Questa è la malattia, no? Essa é a Frutto doença. di una crescita economica Fruto de um iniqua, crescimento econômico che desigual, prescinde dai valori umani que é independente fondamentali. dos valores humanos Nel fundamentais. mondo di oggi pochi No ricchissimi mundo de hoje, muitas poucas possiedono pessoas più di ricas tutto il resto possuem dell'umanità. mais do que o resto da humanidade. Ma ripeto questo E perché repito isso, porque ci farà pensare. nos fará pensar. Pochi ricchissimi, Poucas pessoas ricas, un gruppetto, um grupo, possiedono più possuem di tutto il resto mais do que o dell'umanità. resto da humanidade. Questo è statistica pura. Isso é uma estatística pura. È un'ingiustizia che É uma grida al injustiça cielo. que Nello clama stesso aos tempo, céus. E, ao mesmo questo tempo, modello economico esse modelo è econômico indifferente é ai indiferente danni aos inflitti danos alla casa comune. infligidos à casa Non comum. si prende cura Não se cuida della casa comune. da casa comum. Siamo vicini a superare molti Estamos dei perto de limiti superar del muitos nostro dos limites do meraviglioso nosso pianeta, maravilhoso con planeta, conseguenze gravi com e consequências graves e dalla irreversíveis, perdita di desde a biodiversità perda da e dal biodiversidade e cambiamento alterações climatico climáticas, fino all'aumento del ao livello aumento do dei nível mari dos e mares alla distruzione e à delle destruição foreste tropicali. das florestas tropicais. La disuguaglianza sociale e il A degrado desigualdade ambientale social e a vanno degradação di pari ambiental passo andam e hanno la de mãos stessa dadas e origine, têm a mesma raiz, quella del peccato di a do voler pecado possedere, de querer di voler possuir dominare i e fratelli dominar e le os sorelle, irmãos e irmãs, di voler de querer possedere possuir e dominare e la dominar natura, a e lo natureza stesso Dio. e o próprio Deus. Ma questo non è il disegno della creazione. Mas esse não é o desígnio da criação. All'inizio Dio ha affidato la terra e le sue risorse No princípio, alla Deus confiou a gestione terra e comune os seus dell'umanità, recursos à gestão comum da affinché se ne humanidade prendesse cura. para que dela cuidasse. Dio ci ha chiesto di dominare la Deus terra pediu-nos in que suo nome, dominássemos a terra em seu nome, coltivandola e curandola, cultivando-a e cuidando dela como se fosse um il giardino jardim, di tutti. o jardim de todos. Mentre coltivare Enquanto cultivar significa arare quer o dizer lavorare, lavrar, custodire trabalhar, vuol dire guardar, proteggere significa proteger e preservare. e preservar. Ma attenzione a non interpretare questo Mas cuidado come para não carta interpretar bianca isso per como fare della uma terra ciò carta che si branca para fazer da terra aquilo que se Não. quer. Não. Esiste uma relazione Existe uma relação responsável de reciprocidade entre nós e la natura. e a natureza. Una relazione di reciprocità Uma relação de responsabile tra reciprocidade noi e la natura. entre nós e a natureza.
Riceviamo dal creato e diamo a Recebemos nostra da criação e damos por Ogni nossa comunità vez. può prendere dalle bontà Cada della terra comunidade pode tirar da bondade da terra di cui ha o que bisogno per la propria precisa para a sopravvivenza, sua ma ha anche sobrevivência, il dovere di tutelare mas tem o dever de a proteger. ambedue le parti. As duas Infatti, partes. la terra ci precede De fato, a terra e ci è stata precede-nos e foi-nos data, è dada. stata data da Dio Foi dada a por tutto il Deus genere umano. a toda a E humanidade. quindi è nostro dovere E far por isso é sì nosso dever che i suoi assegurar frutti que os seus arrivino a frutos tutti, cheguem a todos non solo a alcuni. e não apenas a E questo è alguns. un elemento E chiave esse é um elemento della nostra chave da nossa relação con i beni terreni. com os bens terrenos. Come ricordavano i padri del Como Concilio recordaram os Vaticano padres do II, Concílio Vaticano II, dicevano loro, diziam eles: l'uomo usando di questi beni deve considerare le cose quem usa desses bens não deve considerar as coisas exteriores que legitimamente possui só como próprias, come comuni, mas também como comuns, nel senso no che sentido possano giovare de que possam non beneficiar unicamente não a lui, só a ma si, anche gli altri. mas também aos outros. Infatti, la proprietà di un bene De fato, a fa di propriedade colui de che lo um bem possiede faz do seu detentor um administrador della provvidenza da providência de per Deus, farlo fruttificare e spartirne com a obrigação de i o frutti fazer con gli altri. frutificar e de comunicar os seus benefícios aos outros. Non padroni, Não somos padrões, amministratori. administradores. Sì, ma il bene è mio, è vero, è tuo, ma per amministrarlo. Os bens são seus, sim, mas para Non per administrá-los averlo egoisticamente, e não para mantê-los egoisticamente. per assicurare che ciò che Para possediamo assegurar porti que valore alla o que comunità, possuímos seja um valor para a l'autorità comunidade, politica ha il diritto a e il autoridade dovere di política tem o regolare direito e o legittimo dever de regular esercício del diritto em di função do proprietà bem comum. in funzione del bene comune. La subordinazione della proprietà A privata subordinação da propriedade privada ao destino universal dos bens è una regola é uma d'oro regra de del ouro comportamento do sociale. comportamento social. È il primo principio E o primeiro di tutti gli princípio ordinamenti de toda a ordem ético-social. ético-social. La proprietà, il denaro, A propriedade e sono o dinheiro strumenti che são possono servire instrumentos que podem servir à missão, allo sviluppo, ao desenvolvimento, però li trasformiamo facilmente mas in transformamos-los facilmente fini, siano individuali o em fins collettivi. individuais ou Quando questo coletivos. succede, E quando isso acontece, vengono intaccati os i valores valori humanos umani essenciais essenziali. são minados. L'Homo sapiens O Homo si sapiens riforma deforma diventa e torna-se uma espécie de di Homo economicus Homo economicus, in senso deteriore, num sentido menor. una specie di Homo individualista, Uma espécie de homem individualista, calculista dominatore. e dominador. Ci dimentichiamo che essendo Esquecemos creati que, immagine e sendo somiglianza criados di à Dio, imagem e siamo semelhança de esseri Deus, sociali, somos seres creativi sociais, e solidari, criativos e con solidários, un'immensa capacità di amare. com uma imensa capacidade de amar. Ci dimentichiamo spesso di Nos esquecemos Di fatto, frequentemente disso. siamo gli esseri De fato, più somos os seres cooperativi mais di cooperadores tutte le specie. entre todas as Fioriamo in espécies comunità, e florescemos come em si comunidade, vede como nella se pode ver na dei experiência dos santos. C'è un detto spagnolo Há ditado espanhol che mi ha ispirato questa frase. que me inspirou essa frase. Dice così: Diz assim: florecemos en racimo florescemos em como los racimo santos. como os santos. Fioriamo in comunità come Florescemos si vede nell'esperienza dei santi. Em comunidade, como Quando se pode ver na l'ossessione di experiência dos santos. possedere e dominare esclude Quando milioni a obsessão de persone possuir e dominar dai beni exclui primari, milhões de pessoas dos bens quando la primários, disuguaglianza quando a economica desigualdade e econômica e tecnologica tecnológica è tale da é tal lacerare que il rasga o tessuto tecido sociale, social, e quando e quando a dependência do progresso material ilimitado minaccia la casa comune, ameaça a casa comum, allora então non possiamo stare a não guardare. podemos ficar de braços cruzados Questo a è assistir. desolante. Non Não, possiamo isso é stare a desolador. guardare. Não podemos ficar olhando.
con lo sguardo fisso su Gesù com o olhar e fixo con em la Jesus e certeza com a che il certeza suo amore de que opera o seu mediante amor la opera comunità através da dei suoi comunidade dos discepoli, seus discípulos, dobbiamo agire tutti devemos insieme agir em conjunto, nella speranza di na generare esperança de qualcosa gerar di algo diverso diferente e e di melhor. meglio. La speranza cristiana A radicata esperança in Dio cristã, è la nostra ancora. enraizada em Essa Deus, é a nossa sostiene la âncora. volontà di condividere, Sustenta a rafforzando vontade la de nostra partilhar, missione fortalecendo come a discepoli nossa di missão como Cristo, discípulos il de quale ha Cristo, condiviso tutto que con noi. partilhou tudo conosco. E questo lo capirono le prime comunità cristiane, E isso foi compreendido pelas che come primeiras noi comunidades vissero cristãs, tempi que, difficili, como nós, viveram tempos consapevoli di difíceis, formare un solo cuore conscientes de e una formar um só sola coração e anima, uma só alma, mettevano tutti i loro põem beni todos in os seus comune, bens em comum, testimoniando la grazia dando abbondante testemunho di da Cristo abundante graça de su di Cristo loro. sobre eles. Noi stiamo vivendo una crisi. Estamos vivendo uma crise. La A pandemia ci ha pandemia messo tutti in nos crisi. colocou todos em crise. Ma ricordate, Mas recordem-se, da una crisi de uma crise non si può essere não uguali. pode se sair igual. Usciamo Ou saímos migliori, melhores usciamo peggiori. ou piores. Questa è la nostra opzione. Essa é a nossa opção. Dopo la crisi Depois da crise, continueremo continuaremos com esse sistema econômico de injustiça social e di e de desprezo alla cura dell'ambiente, pelo del cuidado da creato, criação do meio ambiente, da casa comum. Pensiamoci. Pensemos Possano le comunità cristiane del XXI que as comunidades secolo cristãs do século recuperare XXI questa realtà, recuperem esta realidade. la cura del creato, A cura la da criação, giustizia a sociale. justiça social Vanno insieme, vão juntas, dando così dando testimonianza assim della testemunho resurrezione del da Signore. ressurreição do Senhor. Se ci prendiamo cura dei Se beni cuidarmos che il dos Creatore bens ci que o dona, Criador nos se mettiamo in concede, comune, se partilharmos o que possuímos, in modo che a para que nessuno ninguém manchi, sinta allora sua falta, davvero então, de potremo fato, ispirare podemos speranza inspirar a per esperança rigenerare un mondo e regenerar um più mundo sano, più equo. mais saudável e mais justo. Per finire, E para terminar, pensiamo pensemos ai bambini. nas crianças. Leggete le statistiche. Daí, essas estatísticas, bambini quantas oggi crianças hoje Muoiono morrem di fame de fome per una non buona por distribuzione não della uma boa ricchezza, distribuição, por un sistema economico por um come sistema detto econômico, prima. como eu disse antes. E quanti E bambini quantas oggi crianças hoje non hanno não têm diritto o alla direito scuola à escola, per lo stesso pelo motivo. mesmo motivo, Che siano, que seja, sia questa immagine que seja essa imagem dei bambini das bisognosi crianças necessitadas per fame por e per fome mancanza di educazione, por falta de educação, che ci aiuti a que nos ajude a entender che dopo que questa depois crisi desta crise dobbiamo devemos uscire sair migliori. melhores. Grazie. Muito obrigado.